3. Literatura socialista e comunista. 1. O socialismo reacionário. A. O socialismo feudal. Por sua posição histórica, as aristocracias da França e da Inglaterra viram-se chamadas a lançar libelos contra a sociedade burguesa. Na Revolução Francesa de julho de 1830, no movimento inglês pela Reforma, tinham sucumbido mais uma vez sob os golpes dessa odiada revista. A partir daí, não se podia tratar de uma luta política séria. Só lhes restava a luta literária. Mas também no domínio literário, tornara-se impossível a velha fraseologia da Restauração. Para despertar simpatias, a aristocracia fingiu deixar de lado seus próprios interesses e dirigiu sua acusação contra a burguesia, aparentando defender apenas os interesses da classe operária explorada. Desse modo, entregou-se ao prazer de cantarolar sátiras sobre os novos senhores e de lhes sussurrar ao ouvido profecias sinistras. Assim surgiu o socialismo feudal, em parte lamento, em parte pasquim, em parte ecos do passado, em parte ameaças do futuro. Se por vezes a sua crítica amarga, mordaz e espirituosa feriu a burguesia no coração, sua impotência absoluta para compreender a marcha da história moderna terminou sempre produzindo um efeito cômico. Para atrair o povo, a burguesia desfraldou como bandeira a sacola do mendigo. Mas assim que o povo ocorreu, percebeu que as costas da bandeira estavam ornadas com os velhos brasões feudais e dispersou-se com grandes e irreverentes gargalhadas. Uma parte dos legitimistas franceses e a jovem Inglaterra ofereceram ao mundo esse espetáculo. Quando os feudais demonstraram que o seu modo de exploração era diferente do da burguesia, esqueceram apenas de uma coisa: que o feudalismo explorava em circunstâncias e condições completamente diversas, hoje em dia ultrapassadas. Quando ressaltam que sob o regime feudal o proletariado moderno não existia, esquecem que a burguesia foi precisamente um fruto necessário da sua organização social. Além disso, ocultam tão pouco o caráter reacionário de sua crítica que sua principal acusação contra a burguesia consiste justamente em dizer que esta assegura, sob seu regime, o desenvolvimento de uma classe que fará ir pelos ares toda a antiga ordem social. O que reprova a burguesia é mais o fato de ela ter produzido um proletariado revolucionário do que o de ter criado um proletariado em geral. Por isso, na luta política participam ativamente de todas as medidas de repressão contra a classe operária. E na vida diária, a despeito de sua pomposa fraseologia, conformam-se perfeitamente em colher as maçãs de ouro da árvore da indústria e em trocar honra, amor e fidelidade pelo comércio de lã, açúcar de beterraba e aguardente. Do mesmo modo que o padre e o senhor feudal marcharam sempre de mãos dadas, o socialismo clerical marcha lado a lado com o socialismo feudal. Nada é mais fácil que recobrir o ascetismo cristão com um verniz socialista. O cristianismo também não se ergueu contra a propriedade privada, o matrimônio e o Estado. E, em seu lugar, não pregou a caridade e a pobreza, o celibato e a mortificação da carne, a vida monástica e a igreja? O socialismo cristão não passa da água benta com que o padre abençoa o despeito da aristocracia. B. O socialismo pequeno-burguês. A aristocracia feudal não é a única classe arruinada pela burguesia, não é a única classe cujas condições de existência se atrofiam e perecem na sociedade burguesa moderna. Os pequeno-burgueses e os pequeno-camponeses da Idade Média foram os precursores da burguesia moderna. Nos países onde o comércio e a indústria são pouco desenvolvidos, essa classe continua a vegetar ao lado da burguesia em ascensão. Nos países onde a civilização moderna está florescente, forma-se uma nova classe de pequenos burgueses
que oscila entre o proletariado e a burguesia, reconstituindo-se sempre como fração complementar da sociedade burguesa. Os membros dessa classe, no entanto, se veem constantemente precipitados no proletariado, devido à concorrência e, com a marcha progressiva da grande indústria, sentem aproximar-se o momento em que desaparecerão completamente como fração independente da sociedade moderna e serão substituídos no comércio, na manufatura e na agricultura por supervisores, capatazes e empregados. Em países como a França, onde os camponeses constituem bem mais da metade da população, era natural que os escritores que se batiam pelo proletariado e contra a burguesia aplicassem à sua crítica do regime burguês critérios do pequeno burguês e do pequeno camponês e defendessem a causa operária do ponto de vista da pequena burguesia. Desse modo se formou o socialismo pequeno-burguês. Sismondi é o chefe dessa literatura, não somente na França, mas também na Inglaterra. Esse socialismo dissecou com muita perspicácia as contradições inerentes às modernas relações de produção. Pôs a nu as hipócritas apologias dos economistas. Demonstrou, de um modo irrefutável, os efeitos mortíferos das máquinas e da divisão do trabalho, da concentração dos capitais e da propriedade territorial, a superprodução, as crises, a decadência inevitável dos pequeno-burgueses e pequeno-camponeses, a miséria do proletariado, a anarquia na produção, a clamorosa desproporção na distribuição das riquezas, a guerra industrial de extermínio entre as nações, a dissolução dos velhos costumes, das velhas relações de família, das velhas nacionalidades. Quanto ao seu conteúdo positivo, porém, o socialismo pequeno-burguês quer ou restabelecer os antigos meios de produção e de troca, e com eles as antigas relações de propriedade e toda a antiga sociedade, ou então fazer entrar à força os meios modernos de produção e de troca no quadro estreito das antigas relações de propriedade que foram destruídas e necessariamente despedaçadas por eles. Num e noutro caso, esse socialismo é, ao mesmo tempo, reacionário e utópico. Sistema corporativo na manufatura e economia patriarcal no campo, eis as suas últimas palavras. Por fim, quando os obstinados fatos históricos dissiparam-lhe a embriaguez, essa escola socialista abandonou-se a uma covarde ressaca. C. O socialismo alemão ou o verdadeiro socialismo. A literatura socialista e comunista da França, nascida sob a pressão de uma burguesia dominante e expressão literária da revolta contra esse domínio, foi introduzida na Alemanha quando a burguesia começava sua luta contra o absolutismo feudal. Filósofos, semifilósofos e impostores alemães lançaram-se avidamente sobre essa literatura, mas se esqueceram de que, com a importação da literatura francesa na Alemanha, não eram importadas ao mesmo tempo as condições de vida da França. Nas condições alemãs, a literatura francesa perdeu toda a significação prática imediata e tomou um caráter puramente literário. Aparecia apenas como especulação ociosa sobre a realização da essência humana. Assim, as reivindicações da primeira Revolução Francesa só eram, para os filósofos alemães do século XVIII, as reivindicações da razão prática em geral. E a manifestação da vontade dos burgueses revolucionários da França não expressava, a seus olhos, senão as leis da vontade pura, da vontade tal como deve ser, da vontade verdadeiramente humana. O trabalho dos literatos alemães limitou-se a colocar as ideias francesas em harmonia com a sua velha consciência filosófica. Ou melhor, a apropriar-se das ideias francesas sem abandonar seu próprio ponto de vista filosófico. Apropriaram-se delas da mesma forma com que se assimila uma língua estrangeira, pela tradução. Sabe-se que os monges escreveram hagiografias católicas insípidas sobre os manuscritos em que estavam registradas as obras clássicas da antiguidade pagã.
Os literatos alemães agiram em sentido inverso a respeito da literatura francesa profana. Introduziram suas insanidades filosóficas no original francês. Por exemplo, sob a crítica francesa das funções do dinheiro, escreveram Alienação da essência humana. Sob a crítica francesa do Estado burguês, escreveram Superação do domínio da universalidade abstrata e assim por diante. A essa interpolação do palavreado filosófico nas teorias francesas deram o nome de filosofia da ação, verdadeiro socialismo, ciência alemã do socialismo, justificação filosófica do socialismo, etc. Desse modo, emascularam completamente a literatura socialista e comunista francesa. E, como nas mãos dos alemães, essa literatura tinha deixado de ser a expressão da luta de uma classe contra outra, eles se felicitaram por terem se elevado acima da estreiteza francesa e defendido não verdadeiras necessidades, mas a necessidade da verdade, não os interesses do proletário, mas os interesses do ser humano, do homem em geral, do homem que não pertence a nenhuma classe nem a realidade alguma e que só existe no céu brumoso da fantasia filosófica. Esse socialismo alemão, que levava tão solenemente a sério seus canhestros exercícios de escola e que os apregoava tão charlatanescamente, foi perdendo, pouco a pouco, sua inocência pedante. A luta da burguesia alemã, especialmente da burguesia prussiana, contra o feudalismo e a monarquia absoluta, numa palavra, o movimento liberal, tornou-se mais séria. Desse modo, apresentou-se ao verdadeiro socialismo a tão desejada oportunidade de contrapor ao movimento político as reivindicações socialistas, de lançar os anátemas tradicionais contra o liberalismo, o regime representativo, a concorrência burguesa, a liberdade burguesa de imprensa, o direito burguês, a liberdade e a igualdade burguesas. De pregar às massas que nada tinham a ganhar, mas, pelo contrário, tudo a perder nesse movimento burguês. O socialismo alemão esqueceu, bem a propósito, que a crítica francesa, da qual era o eco monótono, pressupunha a sociedade burguesa moderna com as condições materiais de existência que lhe correspondem em uma constituição política adequada, precisamente as coisas que na Alemanha estava ainda por conquistar. Esse socialismo serviu de espantalho para amedrontar a burguesia ameaçadoramente ascendente. Aos governos absolutos da Alemanha, com seu cortejo de padres, pedagogos, fidalgos rurais e burocratas. Juntou sua hipocrisia adocicada aos tiros de fuzil e às chicotadas com que esses mesmos governos respondiam aos levantes dos operários alemães. Se o verdadeiro socialismo se tornou assim uma arma nas mãos dos governos contra a burguesia alemã, representou também diretamente um interesse reacionário, o interesse da pequena burguesia alemã. A classe dos pequeno-burgueses, legada pelo século XVI e desde então renascendo, sem cessar, sob formas diversas, constitui na Alemanha a verdadeira base social do regime estabelecido. Mantê-la é manter na Alemanha o regime estabelecido. A supremacia industrial e política da burguesia ameaça destruir a pequena burguesia, de um lado, pela concentração do capital, de outro, pelo desenvolvimento de um proletariado revolucionário. O verdadeiro socialismo pareceu aos pequeno-burgueses alemães uma arma capaz de aniquilar esses dois inimigos. Propagou-se como uma epidemia. A roupagem tecida com os fios imateriais da especulação, bordada com as flores da retórica e banhada de orvalho sentimental, essa roupagem na qual os socialistas alemães envolveram o miserável esqueleto das suas verdades eternas, não fez senão ativar a venda de sua mercadoria ante aquele público. Por seu lado,
O socialismo alemão compreendeu cada vez mais que a sua vocação era ser o representante grandiloquente dessa pequena burguesia. Proclamou que a nação alemã era a nação modelo e o pequeno burguês alemão o homem modelo. A todas as infâmias desse homem modelo atribuiu um sentido oculto, um sentido superior e socialista que as tornava exatamente o contrário do que eram. Foi consequente até o fim, levantando-se contra a tendência brutalmente destrutiva do comunismo, declarando que pairava imparcialmente acima de todas as lutas de classes. Com raras exceções, todas as pretensas publicações socialistas ou comunistas que circulam na Alemanha pertencem a essa suja e debilitante literatura. 2. O socialismo conservador ou burguês. Uma parte da burguesia procura remediar os males sociais para a existência da sociedade burguesa. Nessa categoria enfileiram-se os economistas, os filantropos, os humanitários, os que se ocupam em melhorar a sorte da classe operária, os organizadores de beneficências, os protetores dos animais, os fundadores das sociedades anti-alcoólicas, enfim, os reformadores de gabinete de toda a categoria. Esse socialismo burguês chegou até a ser elaborado em sistemas completos. Como exemplo, citemos a filosofia da miséria, de Proudhon. Os socialistas burgueses querem as condições de vida da sociedade moderna sem as lutas e os perigos que dela decorrem fatalmente. Querem a sociedade atual, mas eliminando os elementos que a revolucionam e dissolvem. Querem a burguesia sem o proletariado. A burguesia, naturalmente, concebe o mundo em que domina como o melhor dos mundos. O socialismo burguês elabora, em um sistema mais ou menos completo, essa concepção consoladora. Quando convida o proletariado a realizar esses sistemas e entrar na Nova Jerusalém, no fundo, o que pretende é induzi-lo a manter-se na sociedade atual, desembaraçando-se, porém, do ódio que sente por ela. Uma segunda forma desse socialismo, menos sistemática, porém mais prática, procura fazer com que os operários se afastem de qualquer movimento revolucionário, demonstrando-lhes que não será tal ou qual mudança política, e sim uma transformação das condições de vida material e das relações econômicas que poderá ser proveitosa para eles. Por transformação das condições materiais de existência, esse socialismo não compreende, em absoluto, a abolição das relações burguesas de produção, que só é possível pela via revolucionária, mas apenas reformas administrativas realizadas sobre a base das próprias relações de produção burguesas e que, portanto, não afetam as relações entre o capital e o trabalho assalariado, servindo, no melhor dos casos, para diminuir os gastos da burguesia com sua dominação e simplificar o trabalho administrativo de seu Estado. O socialismo burguês só atinge sua expressão correspondente quando se torna simples figura de retórica. Livre comércio no interesse da classe operária. Tarifas protetoras no interesse da classe operária. Prisões no interesse da classe operária. Eis a última palavra do socialismo burguês, a única pronunciada a sério. O seu raciocínio se resume na frase: os burgueses são burgueses, no interesse da classe operária. 3. O socialismo e o comunismo crítico utópicos. Não se trata aqui da literatura, que em todas as grandes revoluções modernas exprimiu as reivindicações do proletariado, escritos de Babeuf, etc. As primeiras tentativas diretas do proletariado para fazer prevalecer seus próprios interesses de classe, feitas numa época de agitação geral, no período da derrubada da sociedade feudal, fracassaram necessariamente, não apenas por causa do estado embrionário do próprio proletariado, mas devido à ausência das condições materiais de sua emancipação, condições que apenas surgem como produto da época burguesa. A literatura revolucionária que acompanhava esses primeiros movimentos do proletariado
teve forçosamente um conteúdo reacionário. Preconizava um ascetismo geral e um grosseiro igualitarismo. Os sistemas socialistas e comunistas propriamente ditos, os de Saint-Simon, Fourier, Owen, etc., aparecem no primeiro período da luta entre o proletariado e a burguesia, período anteriormente descrito. Ver burgueses e proletários. Os fundadores desses sistemas compreendem bem o antagonismo das classes, assim como a ação dos elementos dissolventes na própria sociedade dominante. Mas não percebem no proletariado nenhuma iniciativa histórica, nenhum movimento político que lhe seja peculiar. Como o desenvolvimento dos antagonismos de classes acompanha o desenvolvimento da indústria, não distinguem tampouco as condições materiais da emancipação do proletariado e põem-se à procura de uma ciência social, de leis sociais que permitam criar essas condições. Substituem a atividade social por sua própria imaginação pessoal, as condições históricas da emancipação por condições fantásticas. A organização gradual e espontânea do proletariado em classe por uma organização da sociedade pré-fabricada por eles. A história futura do mundo se resume, para eles, na propaganda e na execução prática de seus planos de organização social. Todavia, na concepção de seus planos, têm a convicção de defender antes de tudo os interesses da classe operária como classe mais sofredora. A classe operária só existe para eles sob esse aspecto, o de classe mais sofredora. Mas a forma rudimentar da luta de classes e sua própria posição social os levam a considerar-se muito acima de qualquer antagonismo de classe. Desejam melhorar as condições materiais de vida de todos os membros da sociedade, mesmo dos mais privilegiados. Por isso, não cessam de apelar indistintamente à sociedade inteira e, de preferência, à classe dominante. Bastaria compreender seu sistema para reconhecê-lo como o melhor plano possível para a melhor sociedade possível. Rejeitam, portanto, toda ação política e, sobretudo, toda ação política revolucionária. Procuram atingir seu objetivo por meios pacíficos e tentam abrir um caminho ao novo evangelho social pela força do exemplo, com experiências em pequena escala e que naturalmente sempre fracassam. Essa descrição fantástica da sociedade futura, feita numa época em que o proletariado, ainda pouco desenvolvido, encara sua própria posição de um modo fantástico, corresponde às primeiras aspirações instintivas dos operários a uma completa transformação da sociedade. Mas as obras socialistas e comunistas encerram também elementos críticos. Atacam todas as bases da sociedade existente. Por isso, fornecem, em seu tempo, materiais de grande valor para esclarecer os operários. Suas proposições positivas sobre a sociedade futura, tais como a supressão do contraste entre a cidade e o campo, a abolição da família, do lucro privado e do trabalho assalariado, a proclamação da harmonia social e a transformação do Estado numa simples administração da produção, todas essas propostas apenas exprimem o desaparecimento do antagonismo entre as classes, antagonismo que mal se inicia e que esses autores conhecem somente em suas formas imprecisas. Assim, essas proposições têm ainda um sentido puramente utópico. A importância do socialismo e do comunismo crítico-utópicos está na razão inversa do seu desenvolvimento histórico. À medida que a luta de classes se acentua e toma formas mais definidas, a fantástica pressa de abstrair-se dela, essa fantástica oposição que lhe é feita, perde qualquer valor prático, qualquer justificativa teórica. Por isso, se em muitos aspectos os fundadores desses sistemas foram revolucionários, as seitas formadas por seus discípulos constituem sempre seitas reacionárias. Aferram-se às velhas concepções dos seus mestres, apesar do desenvolvimento histórico contínuo do proletariado.
procuram, portanto, e nisto são consequentes, atenuar a luta de classes e conciliar os antagonismos. Continuam a sonhar com a realização experimental de suas utopias sociais, instituição de falancérios isolados, criação de colônias no interior, fundação de uma pequena Icária, edição em formato reduzido da Nova Jerusalém, e para dar realidade a todos esses castelos no ar, veem-se obrigados a apelar para os bons sentimentos e os cofres dos filantropos burgueses. Pouco a pouco caem na categoria dos socialistas reacionários ou conservadores descritos anteriormente, e só se distinguem deles por um pedantismo mais sistemático, uma fé supersticiosa e fanática nos efeitos miraculosos da sua ciência social. Por isso se opõem, exasperados, a qualquer ação política da classe operária, porque, segundo pensam, tal ação só poderia decorrer de uma descrença cega no novo evangelho. Desse modo, os ouenistas na Inglaterra e os fourieristas na França reagem respectivamente contra os cartistas e os reformistas. 4. Posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição. O que já dissemos no capítulo 2 basta para determinar a relação dos comunistas com os partidos operários já constituídos e, por conseguinte, sua relação com os cartistas na Inglaterra e os reformadores agrários na América do Norte. Os comunistas lutam pelos interesses e objetivos imediatos da classe operária, mas, ao mesmo tempo, defendem e representam, no movimento atual, o futuro do movimento. Aliam-se na França ao Partido Social-Democrata contra a burguesia conservadora e radical, reservando-se o direito de criticar a fraseologia e as ilusões legadas pela tradição revolucionária. Na Suíça, apoiam os radicais, sem esquecer que esse partido se compõe de elementos contraditórios, em parte socialistas democráticos, no sentido francês da palavra, em parte burgueses radicais. Na Polônia, os comunistas apoiam o partido que vê numa revolução agrária a condição da libertação nacional, o partido que desencadeou a insurreição de Cracóvia em 1846. Na Alemanha, o Partido Comunista luta, junto com a burguesia, todas as vezes que esta age revolucionariamente, contra a monarquia absoluta, a propriedade rural feudal e a pequena burguesia. Mas em nenhum momento esse partido se descuida de despertar nos operários uma consciência clara e nítida de um violento antagonismo que existe entre a burguesia e o proletariado, para que, na hora precisa, os operários alemães saibam converter as condições sociais e políticas criadas pelo regime burguês em outras tantas armas contra a burguesia, para que logo após terem sido destruídas as classes reacionárias da Alemanha, possa ser travada a luta contra a própria burguesia. É sobretudo para a Alemanha que se volta a atenção dos comunistas, porque a Alemanha se encontra às vésperas de uma revolução burguesa e porque realizará essa revolução nas condições mais avançadas da civilização europeia e com um proletariado infinitamente mais desenvolvido que o da Inglaterra no século XVII e o da França no século XVIII. E porque essa revolução burguesa será, portanto, o prelúdio imediato de uma revolução proletária. Em resumo, os comunistas apoiam, em toda parte, qualquer movimento revolucionário contra a ordem social e política existente. Em todos esses movimentos colocam em destaque, como questão fundamental, a questão da propriedade, qualquer que seja a forma mais ou menos desenvolvida de que esta se revista. Finalmente, os comunistas trabalham pela união e pelo entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam à ideia de uma revolução comunista,
Nela, os proletários nada têm a perder a não ser os seus grilhões. Têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos! Prefácios de Marx e de Engels. Prefácio à edição alemã de 1872. A Liga dos Comunistas, Associação Internacional de Operários, que nas condições de então só poderia ser secreta, incumbiu os abaixo-assinados, por ocasião do congresso realizado em Londres em novembro de 1847, de escrever, para fins de publicação, um programa detalhado, teórico e prático do partido. Foi esta a origem do manifesto que se segue, cujo manuscrito foi enviado a Londres para impressão poucas semanas antes da Revolução de Fevereiro. Primeiramente publicado em alemão, teve pelo menos umas 12 edições diferentes nessa língua, na Alemanha, na Inglaterra e na América do Norte. Foi publicado em inglês pela primeira vez em 1850, no Red Republican, de Londres, traduzido pela senhora Ellen Macfarlane, e teve em 1871 pelo menos 3 traduções diferentes na América do Norte. A primeira versão francesa foi publicada em Paris pouco antes da insurreição de junho de 1848 e, recentemente, no Les Socialistes de Nova York. Há, atualmente, uma nova tradução sendo preparada. Uma versão polonesa apareceu em Londres pouco depois da primeira edição alemã. Uma tradução russa foi publicada em Genebra na década de 1860. Também para o dinamarquês foi traduzido pouco depois da sua primeira publicação. Por mais que tenham mudado as condições nos últimos 25 anos, os princípios gerais expressos nesse manifesto conservam, em seu conjunto, toda a sua exatidão. Em algumas partes, certos detalhes devem ser melhorados. Segundo o próprio manifesto, a aplicação prática dos princípios dependerá, em todos os lugares e em todas as épocas, das condições históricas vigentes, e por isso não se deve atribuir importância demasiada às medidas revolucionárias propostas no final da seção 2. Hoje em dia, esse trecho seria redigido de maneira diferente em muitos aspectos. Em certos pormenores, esse programa está antiquado, levando-se em conta o desenvolvimento colossal da indústria moderna desde 1848, os progressos correspondentes da organização da classe operária e a experiência prática adquirida, primeiramente na Revolução de Fevereiro e mais ainda na Comuna de Paris, onde coube ao proletariado, pela primeira vez, a posse do poder político durante quase 2 meses. A Comuna de Paris demonstrou, especialmente, que não basta que a classe trabalhadora se apodere da máquina estatal para fazê-la servir a seus próprios fins. Ver a Guerra Civil na França, Manifesto do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores, de 1871, onde essa ideia é mais desenvolvida. Além do mais, é evidente que a crítica da literatura socialista mostra-se deficiente em relação ao presente, porque só chega a 1847. As observações sobre as relações dos comunistas com os diferentes partidos de oposição, seção 4, embora em princípio correta, na prática estão desatualizadas, pois a situação política modificou-se totalmente e o desenvolvimento histórico fez desaparecer a maior parte dos partidos ali enumerados. Entretanto, o manifesto tornou-se um documento histórico que não nos cabe mais alterar. Uma edição futura talvez apareça acompanhada de uma introdução que preencha a lacuna entre 1847 e os nossos dias. A atual reimpressão foi inesperada demais para que tivéssemos tempo de escrevê-la. Karl Marx e Friedrich Engels, Londres, 24 de junho de 1872. Prefácio à edição russa de 1882.
A primeira edição russa do Manifesto do Partido Comunista, traduzida por Bakunin, foi impressa em princípios da década de 1860 na tipografia do Kolokol. Naquela época, o Ocidente via nessa edição uma simples curiosidade literária. Hoje em dia, essa concepção seria impossível. O campo limitado do movimento proletário daquele tempo, dezembro de 1847, está expresso na última parte do manifesto, a posição dos comunistas em relação aos vários partidos de oposição nos diferentes países. A Rússia e os Estados Unidos, precisamente, não foram mencionados. Era a época em que a Rússia se constituía na última grande reserva da reação europeia e em que os Estados Unidos absorviam o excedente das forças proletárias da Europa que para lá emigravam. Ambos os países proviam a Europa de matérias-primas, sendo ao mesmo tempo mercado para a venda de seus produtos industriais. De uma maneira ou de outra, eram, portanto, pilares da ordem europeia vigente. Que diferença hoje! Foi justamente a imigração europeia que possibilitou à América do Norte a produção agrícola em proporções gigantescas, cuja concorrência está abalando os alicerces da propriedade rural europeia, a grande como a pequena. Ao mesmo tempo, deu aos Estados Unidos a oportunidade de explorar seus imensos recursos industriais com tal energia e em tais proporções que, dentro em breve, arruinarão o monopólio industrial da Europa Ocidental, especialmente da Inglaterra. Essas duas circunstâncias repercutem de maneira revolucionária na própria América do Norte. Pouco a pouco, a pequena e a média propriedade rural, a base do regime político em sua totalidade, sucumbe diante da competição das fazendas gigantescas. Ao mesmo tempo, formam-se, pela primeira vez nas regiões industriais, um numeroso proletariado e uma concentração fabulosa de capitais. E a Rússia? Durante a Revolução de 1848-49, os príncipes e a burguesia europeus viam na intervenção russa a única maneira de escapar do proletariado que despertava. O czar foi proclamado chefe da reação europeia. Hoje é, em Gatina, prisioneiro de guerra da Revolução, e a Rússia forma a vanguarda da ação revolucionária na Europa. O Manifesto Comunista tinha como tarefa a proclamação do desaparecimento próximo e inevitável da moderna propriedade burguesa. Mas na Rússia vemos que, ao lado do florescimento acelerado da velhacaria capitalista e da propriedade burguesa, que começa a desenvolver-se, mais da metade das terras é possuída em comum pelos camponeses. O problema agora é: poderia a obshchina russa, forma já muito deteriorada da antiga posse em comum da terra, transformar-se diretamente na propriedade comunista? Ou, ao contrário, deveria primeiramente passar pelo mesmo processo de dissolução que constitui a evolução histórica do Ocidente? Hoje em dia, a única resposta possível é a seguinte: se a Revolução Russa constituir-se no sinal para a Revolução Proletária no Ocidente, de modo que uma complemente a outra, a atual propriedade comum da terra na Rússia poderá servir de ponto de partida para uma evolução comunista. Karl Marx, Friedrich Engels, Londres, 21 de janeiro de 1882. Prefácio à edição inglesa de 1888. O manifesto foi publicado como plataforma da Liga dos Comunistas, associação de operários no princípio exclusivamente alemã e mais tarde internacional, que nas condições políticas do continente anteriores a 1848 era inevitavelmente uma sociedade secreta. No Congresso da Liga, realizado em Londres em novembro de 1847, Marx e Engels foram incumbidos de escrever, para fins de publicação, um completo programa teórico e prático do partido. Redigido em alemão, em janeiro de 1848, o manuscrito foi enviado ao editor de Londres poucas semanas antes da Revolução Francesa de 24 de fevereiro. Uma tradução francesa
apareceu em Paris pouco antes da insurreição de junho de 1848. A primeira tradução inglesa, da senhorita Ellen Macfarlane, foi publicada no Red Republican de George Julian Harney, Londres, 1850. Também foi publicado em dinamarquês e polonês. A derrota da insurreição parisiense de junho de 1848, a primeira grande batalha entre o proletariado e a burguesia, colocou novamente em um segundo plano as aspirações sociais e políticas do operariado europeu. A partir de então, a luta pela supremacia voltou a ser, como fora antes da Revolução de Fevereiro, simplesmente uma luta entre diferentes camadas da classe proprietária. A classe operária foi levada a limitar-se a uma luta pela conquista de espaços políticos, assumindo posições da ala extrema dos radicais da classe média. Onde quer que o movimento proletário independente manifestasse sinais de vida, era logo impiedosamente esmagado. A polícia prussiana descobriu o Comitê Central da Liga dos Comunistas, então sediado em Colônia. Seus membros foram presos e, após 18 meses de encarceramento, julgados em outubro de 1852. O célebre Processo Comunista de Colônia estendeu-se de 4 de outubro a 12 de novembro. 7 prisioneiros foram condenados a penas que variavam entre 3 e 6 anos de prisão numa fortaleza. Imediatamente após a sentença, a Liga foi formalmente dissolvida pelos membros remanescentes. Quanto ao manifesto, este parecia ficar, a partir de então, relegado ao esquecimento. Quando os operários europeus reuniram forças suficientes para um novo assalto ao poder das classes dirigentes, surgiu a Associação Internacional dos Trabalhadores. Seu objetivo era englobar, num único e poderoso exército, todo o operariado militante da Europa e da América. Portanto, não poderia partir dos princípios expressos no manifesto. Devia ter um programa que não fechasse as portas às trade unions inglesas, aos prudonistas franceses, belgas, italianos e espanhóis ou aos lassalianos alemães. Este programa, as considerações básicas da Internacional, foi redigido por Marx, com maestria reconhecida até por Bakunin e pelos anarquistas. Para o triunfo decisivo das ideias formuladas pelo manifesto, Marx dependia unicamente do desenvolvimento intelectual da classe operária, o qual deveria resultar da unidade, da ação e da discussão. Os acontecimentos e as vicissitudes da luta contra o capital, as derrotas maiores que as vitórias, poderiam apenas mostrar aos combatentes a insuficiência de todas as panaceias em que acreditavam, fazendo-os compreender melhor as verdadeiras condições da emancipação da classe operária. E Marx tinha razão. A classe trabalhadora de 1874, por ocasião da dissolução da Internacional, era, em geral, diferente da de 1864, quando da sua fundação. O prudonismo dos países latinos e o lassalianismo propriamente dito na Alemanha estavam desaparecendo, e até mesmo as trade unions inglesas, então ultraconservadoras, se aproximaram pouco a pouco daquilo que, em 1887, o presidente do seu congresso de Swansea dizia: o socialismo continental não mais nos aterroriza. Mas, por essa época, o socialismo continental confundia-se, quase que exclusivamente, com a teoria formulada no manifesto. Assim, o manifesto propriamente dito tomou novamente a dianteira. Desde 1850, o texto alemão fora editado várias vezes na Suíça, na Inglaterra e na América do Norte. Em 1872, foi traduzido para o inglês em Nova York e publicado no Woodhull and Claflin's Weekly. Da versão inglesa foi feita a francesa, que surgiu no Le Socialiste de Nova York. Desde então, publicaram-se mais 2 traduções inglesas na América, mais ou menos incompletas, e uma delas foi editada na Inglaterra. A primeira tradução russa, de autoria de Bakunin, foi publicada na gráfica Kolokol, de Herzen, em Genebra, por volta de 1863. A segunda,
pela heróica Vera Zassulich, também foi publicado em Genebra em 1882. Encontra-se uma edição dinamarquesa de 1885 no Socialdemokratiske Bibliothek de Copenhague e uma francesa no Le Socialiste de 1886 em Paris. Desta última, publicou-se uma versão espanhola em 1886 em Madrid. Perdeu-se a conta das edições alemãs. Houve pelo menos 12 delas. Eu soube que uma tradução armênia, que deveria ser publicada em Constantinopla há alguns anos atrás, não se verificou porque o editor teve medo de publicar um livro que levasse o nome de Marx e o tradutor recusou divulgá-la como obra sua. Já ouvi falar de outras edições em outras línguas, embora não as tenha visto. Portanto, a história do manifesto reflete, em grande parte, a história do movimento operário moderno. Atualmente é, sem dúvida, a obra de maior circulação, a mais internacional de toda a literatura socialista, o programa comum adotado por milhões de trabalhadores, da Sibéria à Califórnia. No entanto, quando surgiu, não poderíamos chamá-lo um manifesto socialista. Em 1847, consideravam-se socialistas dois tipos diversos de pessoas. De um lado, havia os adeptos dos vários sistemas utópicos, principalmente os ouenistas, na Inglaterra, e os fourieristas, na França, ambos já reduzidos a meras seitas agonizantes. De outro, os vários gêneros de curandeiros sociais que queriam eliminar, por meio de suas várias panaceias e com todas as espécies de cataplasma, as misérias sociais, sem tocar no capital e no lucro. Nos dois casos, eram pessoas que não pertenciam ao movimento dos trabalhadores, preferindo apoiar-se nas classes cultas. Em contrapartida, o setor da classe trabalhadora, que exigia uma transformação radical da sociedade, convencido de que as revoluções meramente políticas eram insuficientes, denominava-se então comunista. Tratava-se ainda de um comunismo mal esboçado, instintivo e por vezes grosseiro. Mas era bastante poderoso para dar origem a dois sistemas de comunismo utópico. Na França, o icariano, de Cabet, e na Alemanha, o de Feigling. Em 1847, o socialismo significava um movimento burguês e o comunismo um movimento da classe trabalhadora. Ao menos no continente, o socialismo era muito bem considerado, enquanto o comunismo era o oposto. E como, desde então, éramos decididamente da opinião de que a emancipação dos trabalhadores deve ser obra da própria classe trabalhadora, não podíamos hesitar entre os dois nomes a escolher. Posteriormente, nunca pensamos em modificá-lo. Sendo o manifesto nossa obra comum, cabe-me declarar que a proposição fundamental pertence a Marx. Essa proposição é a de que, em cada época histórica, a produção econômica, o sistema de trocas e a estrutura social que dela necessariamente decorre constituem a base e a explicação da história política e intelectual dessa época. Que, consequentemente, desde a dissolução do regime primitivo de propriedade comum da terra, toda a história da humanidade tem sido a história da luta de classes, conflitos entre explorados e exploradores, entre as classes dominadas e as dominantes. Que a história dessas lutas de classes se constitui de uma série de etapas, atingindo hoje um ponto em que a classe oprimida e explorada, o proletariado, não pode mais libertar-se da classe que explora e oprime, a burguesia, sem que, ao mesmo tempo, liberte, de uma vez por todas, toda a sociedade da exploração, da opressão, do sistema de classes e da luta entre elas. Pouco a pouco, vários anos antes de 1845, fomos elaborando essa ideia que, em minha opinião, será para a história o que foi para a biologia a teoria de Darwin. O meu livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, revela até onde fui nessa direção.
mas quando reencontrei Marx em Bruxelas, na primavera de 1845, ele já a elaborara completamente, expondo-a diante de mim mais ou menos tão claramente como fiz aqui. Do nosso prefácio comum à edição alemã de 1872, cito o seguinte: Engels transcreve aqui o segundo parágrafo e a primeira frase do terceiro do referido prefácio. A presente tradução é de Samuel Moore, o tradutor da maior parte de O Capital de Marx. Fizemos a revisão juntos e acrescentei algumas notas com explicações históricas. Friedrich Engels, Londres, 30 de janeiro de 1888.